Pessoas físicas e jurídicas que movimentam valores acima de R$ 30.000 com moeda real ou outro tipo de moeda estão obrigadas à entrega da declaração DME. A DME é a Declaração de Operações Liquidadas com Moedas em Espécie. A DME não é nenhuma novidade, não surgiu agora, mas tem muitas pessoas que nem sabem da existência dessa obrigação acessória que é tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física e mais. Não sabem também que a falta de entrega dessa obrigação gera multa por atraso por mês calendário e ainda contribui para o cruzamento de dados da malha fiscal, e você vai entender por quê. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Lavínia Ramos, esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, assim você ajuda outras pessoas e também você ajuda esse canal a crescer. Lembrando que nesse canal você encontra conteúdos que vão te ajudar muito. Para você que não sabe o que é a DME, para você que não se lembra mais dessa obrigação acessória, agora nós vamos ver juntos a lei que regulamenta a DME, vamos ver tudo sobre essa declaração, a obrigação para a pessoa física, para pessoas jurídicas, aonde que entra essa obrigatoriedade, quando que você deve apresentar essa declaração, vamos ver em quais operações, quais os valores, a multa por atraso de entrega dessa declaração, vamos entender tudo para que você fique por dentro, para que você entenda tudo sobre essa declaração e caso você esteja obrigado ou você venha estar obrigado futuramente, você não venha ser pego aí de surpresa, surpreendido com multa por atraso de entrega desta declaração. Agora nós vamos ler a Instrução Normativa 1761, de 20 de novembro de 2017. Como eu falei no início do vídeo, a DME não é nenhuma novidade, não surgiu agora, porém tem muitas pessoas aí que não sabem da existência dessa declaração e tem outras pessoas que até sabem, mas não se lembram mais. E para que você não seja surpreendido aí com uma cobrança da Receita Federal por atraso de entrega dessa declaração, receba aí uma multa, de repente você entrou na obrigatoriedade e não sabe, nós vamos ler juntos essa instrução normativa, você vai entender onde entra a obrigatoriedade para pessoas físicas e também para pessoa jurídica, para que você aí possa se precaver e não seja surpreendido com multas caso você esteja obrigado ou você venha estar obrigado futuramente. Então vamos ler essa instrução. O artigo 1º diz assim: essa instrução normativa institui a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil relativas a operações liquidadas total ou parcialmente em espécie, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou garantia de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de operações que envolvam transferências de moeda em espécie. Então vocês já verificam aqui que todas essas operações feitas em moedas em espécie pode surgir aí a obrigatoriedade para você entregar essa declaração. Vamos entender isso em detalhes. Disposições gerais. A DME deve ser assinada digitalmente. Não vou ler tudo para não estender muito esse vídeo, tá? Significa que você, pessoa física ou jurídica, deve assinar a entrega, né? Deve entregar aí através do portal ECAC e deve assinar essa declaração digitalmente, ou seja, você entrega diretamente no portal ECAC e você assina digitalmente com certificado digital. Caso você não tenha, você pode fazer a procuração para uma pessoa, para o seu contador que tem o certificado digital, ou você pode adquirir esse certificado digital, tá? Então vamos lá. Da obrigatoriedade de apresentação da DME. Artigo 4º. São obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que no mês de referência tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000 ou equivalente em outra moeda, decorrentes das operações a que se refere o artigo 1º, realizadas com a mesma pessoa física ou jurídica. Então, as operações é o que nós lemos agora aqui no artigo 1º, que é isso aqui, ó, decorrente de alienação, cessão
concessão onerosa, gratuita, bens de direitos, prestação de serviços, de aluguel e de outras operações que envolvam transferências de moeda em espécie. Então, muita atenção nas operações que vão levar à obrigatoriedade de entrega dessa declaração. Vamos continuar. Parágrafo 1º. O limite a que se refere o caput, esse artigo aqui, será aplicado por operação se essa for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independente do valor recebido de cada pessoa. Vamos ler de novo. O limite a que se refere o caput será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independente do valor recebido de cada pessoa. O que é que significa isso? Neste parágrafo 1º, diz que o limite a que se refere será aplicado por operação, se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independente do valor recebido por cada pessoa. Significa que é um pouco diferente ali do início do artigo 4º. O que é que significa? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você é um locador de imóveis e você tem vários imóveis. E de repente, um determinado número de imóveis, de inquilinos, de locatários, pagam você em espécie. Claro que isso é uma coisa um pouco rara hoje, a maioria das pessoas pagam sim por transferência bancária, por Pix, mas ainda existem as operações em moeda em espécie. Então vamos dar um exemplo que você é um locador e você tem aí muitos imóveis e alguns desses locatários pagam em espécie. Vamos supor que a soma desses 5 locatários, desses 6 locatários, desses 10 locatários é o exemplo, vamos supor que essa soma deu 30 mil reais ou mais. Então você, locador, deve declarar a DME, seja você uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Você deve apresentar a DME e também você vai informar cada pessoa que pagou e cada valor que foi pago e por que pagou, qual foi essa operação. É o que diz aqui esse artigo. Vamos ler mais. Já o artigo 4º, ele dá uma diferença, vamos entender, são obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que no mês de referência tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 30 mil reais, ou equivalente em outra moeda, ou seja, real ou outra moeda. Precisa prestar atenção bem nisso aqui. Decorrente de operações a que se refere o artigo 1º, que nós já lemos, realizadas com uma pessoa física ou jurídica. Ou seja, aqui está falando de apenas uma operação com uma única pessoa, e aqui no parágrafo 1º está falando de uma operação com a mesma, uma única operação que tenha, aliás, a identificação de uma operação que tenha sido aí com uma ou mais pessoas, então tem diferenças, tá bom? Parágrafo 2º aqui do artigo 4º diz o seguinte: a obrigação instituída por essa instrução normativa não se aplica a instituições financeiras nem a instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Vamos lá para formas de apresentação da DME. A DME deve ser enviada à Receita Federal até às 23h59, tá? Do horário de Brasília, até o último dia do mês subsequente ao recebimento dos valores em espécie. Vamos supor aí, você está nós estamos, aliás, no mês de dezembro de 2022, então você deve entregar até o último dia útil de janeiro de 2023. Esse é o seu prazo para apresentar essa declaração. Vamos ver das informações que devem constar na DME, das informações que devem constar. A DME abrangerá informações sobre a operação ou conjunto de operações de uma mesma pessoa física ou jurídica, conforme o disposto no caput do artigo 4º, e conterá identificação da pessoa física ou jurídica que efetuou o pagamento, da qual deve constar o nome, a razão social, o número da inscrição do cadastro da pessoa física ou do cadastro da pessoa jurídica, o código do bem e direito. Nós vamos ver onde tem esses códigos, tá? Da alienação, da cessão, do serviço, da operação que gerou o recebimento em espécie, constante no anexo 1 e o anexo 2, respectivamente, dessa instrução normativa. A descrição do bem e direito, do objeto da alienação, da cessão, do serviço, da operação que gerou o recebimento em espécie, valor da alienação, operação em real, valor liquidado em espécie em real, moeda utilizada na operação. Se não for real, você vai identificar
na declaração a moeda que foi utilizada e a data da operação. Parágrafo 1º. Se a operação que gerou o recebimento em espécie for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º, as informações a que se refere o inciso 1 do caput, a elas relativas, devem constar do mesmo formulário eletrônico, ou seja, em uma única informação, todas essas pessoas que foram as fontes pagadoras. Parágrafo 2º. Se a operação que gerou o recebimento em espécie for realizada entre o declarante e a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, não inscrita no CPF ou CNPJ, respectivamente, deverá ser informados o número de identificação fiscal NIF da pessoa no exterior e o país de residência ou domicílio fiscal. Parágrafo 3º. Nas operações em que for realizada moeda estrangeira, o valor em real será apurado com base na cotação na compra da moeda, divulgada pelo Banco Central do Brasil, correspondente ao dia útil, imediatamente anterior ao do recebimento. Parágrafo 4º. Nas operações em que for realizada moeda estrangeira sem cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil, o valor deverá ser convertido em dólar dos Estados Unidos da América, com base no valor fixado pela autoridade monetária do país de origem da moeda, correspondente ao dia útil imediatamente anterior do recebimento, e em seguida em real, com base na regra prevista no parágrafo 3º. Aqui vai falar da retificação da DME e é claro, vocês vão ler essa instrução normativa com mais detalhes. Eu vou falar aqui informações mais importantes, mas eu parei um pouco para falar algo importante para vocês. Quando você faz operações em moeda em espécie e de repente você não declara a DME e você se pergunta como que a Receita Federal vai saber a minha operação, que eu recebi aí um valor acima de 30 mil reais em dinheiro. Claro, se você fez uma negociação, por exemplo, você comprou um imóvel no valor, um exemplo aí de 500 mil, de repente você recebeu uma transferência de 450 mil e você pediu para o seu comprador um valor de 50 mil reais e de repente você pediu para o seu comprador um valor de 50 mil reais em espécie, por qualquer motivo. Tem algum problema? Claro que não. Mas quando esse comprador vai na agência bancária sacar esse valor em espécie, quando o correntista vai na agência bancária, obrigatoriamente o banco ele deve informar o que você vai, quando você vai sacar, né? Você correntista, vai sacar um valor para pagar para alguém, tá? Quando você vai sacar, obrigatoriamente o banco ele pergunta o que você vai fazer com aquele valor e você tem que dar satisfação. Você tem que explicar, você que está sacando o valor que vai pagar para uma pessoa, moeda em espécie, você explica o que você está fazendo, o que você vai fazer, você vai pagar com este valor, um exemplo que eu dei, os 50 mil reais, você vai pagar parte de um imóvel, por exemplo, que você comprou, ou senão você vai pagar aí uma dívida que você tem com alguém, ou você vai ajudar alguém, você está doando, enfim, você tem que prestar contas, obrigatoriamente você deve prestar contas, você vai fazer a declaração, porque na hora, quando você declara, quando você diz o que você faz, o próprio banco, ele envia, sabe para quem? Para o Banco Central, ele envia a informação que você deu para o banco, que você disse o que ia fazer, você correntista falou que você está sacando 50 mil reais ou para pagar uma dívida, ou para pagar parte de um imóvel, ou para quitar um bem, enfim, ou para doar, seja o que for, você está dando satisfação e o banco, a sua agência bancária, ela informa o Banco Central. Então você percebe aí que o cruzamento de dados vai muito além do que a gente pensa. Não é só a Receita Federal que tem informações, por exemplo, através da e-financeira, que os bancos também transmitem a e-financeira, tá, para a Receita Federal, mas o Banco Central também tem informações. Ele tem informações aí sobre o que você faz com o seu dinheiro. Você é correntista que saca um valor, o Banco Central ele já tem informação do que você vai fazer. E este cruzamento de dados para quem recebeu acontece. Então, por mais que não seja uma operação muito comum, receber moeda em espécie é assim que funciona. Por isso, ocorre esse cruzamento de dados. Vamos continuar a leitura. Vamos aqui verificar as penalidades. A não apresentação da DME ou apresentação fora do prazo fixado no artigo 5º ou com incorreções, omissões, sujeita o declarante as seguintes multas: pela apresentação extemporânea, R$500 por mês ou fração, se o declarante for pessoa jurídica em início de atividade, imune, isenta, optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos, que é Simples Nacional,
e contribuições devidos para microempresas, empresas de pequeno porte, ou seja, as MEs, as EPPs, Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, ou que na última declaração apresentada tenha apurado o imposto sobre a renda com base no lucro presumido. Vamos lá. R$ 1.500 por mês ou fração, se o declarante for pessoa jurídica não incluída na linha A, e R$ 100 por mês ou fração, se pessoa física, e pela não apresentação ou apresentação com informações inexatas, incompletas, omissão de informações. Tem mais aqui uns percentuais sobre essa omissão, sobre essa informação inexata. Então você percebe que a multa aqui é por mês calendário. Olha como a coisa fica assim bem pesada. De repente você não sabe aí da obrigatoriedade, você recebe um valor, não declarou, mas o cruzamento de dados acontece. E por que eu digo que vai acontecer? Ocorre sim o cruzamento de dados, malha fiscal, porque o vendedor que vende um bem, o comprador, ou seja, o locador, locatário, todo mundo declara isso no imposto de renda. E tem mais, para locadores de imóveis, principalmente aqueles locadores que têm aí a intermediação de administração, a administração, a imobiliária, a administração de bens, ela entrega a DIMOB, que é uma declaração aí de operações imobiliárias. A imobiliária entrega a DIMOB e na entrega da DIMOB vai as informações do locatário, vai as informações do locador. Então aquilo que você, locador, recebeu através de depósito em conta corrente, muito bem, mas aquilo que foi pago em valor está lá. Não é que vai ser declarado na DIMOB a forma de pagamento, não é isso, mas as informações dos seus locatários está lá, assim como a sua informação de locador e os seus imóveis. Então esse cruzamento de dados de bancos, que através aí financeira, a declaração do imposto de renda de locador, locatário, enfim, todos esses cruzamentos de dados, informações ao Banco Central, quando trata-se aí de valores em espécie, de valor um pouco maior, por exemplo, 30 mil, o banco já informa o que você faz com esse valor. Por que você está sacando um valor de 30 mil? Já é informado. Então são esses cruzamentos de dados que levam sim a malha fiscal e possível cobrança futura aí pela Receita Federal, caso você esteja na obrigatoriedade e não tenha enviado a declaração. Agora vamos ver as tabelas, no caso aí os códigos, né, de serviços, os códigos aqui que mostram as obrigações. Ó, tabela de código de bens, aqui tem vários bens, ó, prédio residencial, comercial, galpão, todos esses bens aqui que você recebe de uma forma, né, em parte aí, ou totalmente, ou em parte, em moeda em espécie acima de 30 mil, estão aqui, né? Tem os códigos para você declarar na DME. Loja, aeronave, embarcação, ações, cotas, outros bens e direitos, serviços, tá? Anexo 2 aqui fala de serviços. Se você aí presta serviços, você é pessoa jurídica que prestou serviços, ou até uma pessoa física prestou serviços, tem aqui, ó, a lista de serviços para você informar na DME. Tá bom, gente? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa instrução normativa para que você leia atentamente, e eu espero ter ajudado vocês com todas essas informações para que você se prepare, para que você fique atento, porque por acaso, se você vier receber um pagamento em espécie acima de 30 mil, você já entende que a obrigatoriedade da DME é tanto para pessoas físicas e para pessoa jurídica. Com todas essas informações, espero ter ajudado vocês com as informações da declaração DME, para que você evite aí a ser surpreendido com multa por atraso de entrega desta declaração. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.